Olá, amigos. Nós estamos começando a nossa transmissão e nós vamos iniciar já nos próximos segundos, aguardando os nossos amigos que começam a chegar, né, para mais esse momento de reflexão e de estudo. Nós vamos aguardar alguns segundos e já estaremos começando. Nós vamos, então, iniciando, né, agradecendo a presença dos amigos que começam a chegar. Vejo a Paula, a Vera, a Edina, e aos poucos nós vamos vendo os amigos que chegam. E nós temos hoje um estudo, né, que nós vamos fazer sobre uma das parábolas que me falam mais profundamente, eu acho que nos falam mais profundamente, né? Que é a do Bom Pastor. Nós vamos iniciar, então, fazendo a nossa prece inicial, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos envolva nestes momentos, que nos nossos lares nós possamos ter a visita e o carinho, a presença dos nossos benfeitores, que eles possam aproveitar esses momentos de estudo, de reflexão e levar a todos nós os recursos espirituais, as energias, tanto para a nossa saúde física quanto espiritual. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos ampare, nos sustente e que nós possamos ter momentos de reflexão proveitosos. Boa noite a todos que estão entrando, muito obrigado pela presença. Nós temos hoje aquilo que nós chamamos nos evangelhos de as parábolas de redenção. É muito interessante porque há um motivo, né, para que elas sejam chamadas de parábolas de redenção. Nós vemos ali 3 momentos, são 3 parábolas, e nestas 3 parábolas nós vemos a ação de alguém que busca aquilo que está perdido, que busca aquilo que se perdeu, que precisa ser encontrado. São 3 coisas preciosas que se perdem e há 3 figuras que vão procurar essas coisas preciosas que se perdem. Nós vamos falar de uma destas parábolas, mas vocês vão ver, elas estão ligadas. Então, nós temos aquilo que nós chamamos as parábolas de redenção, são 3, são a parábola do bom pastor, é a parábola da dracma perdida, e é a parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos muito bem, né, que nos fala sempre muito ao coração. São parábolas muito interessantes, muito bonitas e cheias de significado. O que nós vamos tentar fazer aqui hoje é, neste nosso grupo de reflexão, transmitir um pouco desse significado, né? Diz o texto de São Mateus: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem, e elas ouvem a sua voz. E ele as chama pelos nomes, e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele estava falando. Qual é o contexto deste início? Jesus está na casa de um publicano, e este publicano, obviamente, tem amigos que são publicanos ou simpatizantes dos publicanos. Então, os fariseus, eles olham para aquilo e eles dizem, mas perguntam para os discípulos, por que o vosso mestre senta com essas pessoas, come com eles? São pecadores? E, neste momento, Jesus começa a contar estas parábolas. Mas, diz o evangelista, eles não entenderam muito bem o que ele havia dito. Então, ele retorna. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, notemos que o texto é muito bonito e em Lucas ele é muito curto, mas ele nos dá o contexto em que acontece o evento. Ele diz: todos os publicanos e pecadores, entre aspas, estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Na sequência desta parábola, Jesus vai contar as duas outras, que nós não vamos tratar hoje, que é a parábola da dracma perdida, na qual uma mulher perde uma das moedas e ela atenciosamente vai procurá-la, acende uma lâmpada, limpa a casa até que ela encontra. E ele vai nos contar também a parábola do filho pródigo. Então são 3 parábolas daquele tipo que nós chamamos parábolas de redenção. O texto existe também em São João, em São Mateus, em São Lucas. E ele, em São João, eu destacaria simplesmente esta parte. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Notemos que a primeira coisa que nós temos que fazer, tomar cuidado aqui, é entender que Jesus está falando para um povo e uma época. Então esta é a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado. Jesus conhecia perfeitamente os textos sagrados, e isso foi constatado quando ele era ainda um garoto. Quando ele tinha 12 anos, ele discutindo com os fariseus no templo de Jerusalém, eles estavam surpresos por observar que um garoto daquela idade conhecesse todos os profetas, toda a lei, todos os testamentos.
E Jesus está usando ali uma imagem que falava muito de perto ao coração do povo hebreu. E que hoje fala ao coração de todos nós. Notemos, se vocês reconhecem este texto. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós todos reconhecemos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. Esse salmo faz parte da tradição hebraica de muitos séculos, assim como as profecias de Isaías, que falavam de um pastor, de Jeremias, de Ezequias. Todos eles falavam desse pastor que viria um dia para recolher as ovelhas perdidas da casa de Israel e levá-las ao Pai. Então eles esperavam esse pastor. E Jesus ali, diante deles, ele está na frente daqueles fariseus e é como se ele dissesse: olha, sabe aquele dia que vocês leram, dos quais vocês falaram durante 1000 anos? Pois é, este dia é hoje. Eu sou aquele pastor que vocês esperavam. Eu estou aqui. Estou na frente de vocês. Estou falando com vocês. Então, há uma série, de imagens que nós vamos encontrar no Velho Testamento falando deste evento. Mas no Velho Testamento nós vamos encontrar também, se nós quisermos realmente entender a parábola, nós temos que entender o contexto mental daquela época e de tudo que estava acontecendo. E é interessante porque no Velho Testamento algumas pessoas fizeram a recenção de todas as imagens de Deus. E é interessante, nos Salmos, por exemplo, nós vamos encontrar imagens de Deus como: Deus é meu escudo, Deus é minha espada, Deus é minha fortaleza, Deus é meu refúgio, minha torre. São todas elas imagens militares. É interessante porque quando nós fazemos essa averiguação nos Salmos, e no Velho Testamento de um modo em geral, nós vamos encontrar muitas dessas imagens militares. No entanto, há 3 imagens, e antes dessas 3 imagens, vale lembrar que Jesus nunca usa estas imagens militares nos seus discursos e nas suas falas. Mas há 3 imagens ainda nos Salmos e nos textos antigos. A imagem do bom pastor, a imagem da mulher bondosa, cuidadosa, atenciosa. Então nós temos imagens que vão ser resgatadas por Jesus. A primeira é a do pastor, a segunda é a da mulher e a terceira a do pai cuidadoso. Então não é à toa que Jesus vai contar a parábola do bom pastor, a parábola da dracma perdida, na qual ele fala de uma mulher atenciosa que procura a sua moeda, e a parábola do filho pródigo. Então ele resgata da tradição hebraica 3 imagens e deixa de lado as imagens militares, que faziam muito parte do contexto, da cultura e do imaginário hebreu. Então ele conta essas 3 parábolas resgatando 3 imagens muito bonitas da providência divina. A imagem da mãe, da mulher carinhosa, cuidadosa, a imagem do pai
e a imagem do bom pastor. E neste momento ele então conta essas 3 parábolas, e aquilo era muito, embora fosse sutil, era muito comum para o pensamento da época e para aquelas pessoas. E uma coisa que é interessante é que nós cristãos destes últimos séculos, nós adotamos como imagem a cruz. É normal, ela simboliza o sacrifício do Mestre por todos nós, mas o que foi descoberto há algum tempo atrás, quando nós descobrimos as catacumbas de Roma, e os pesquisadores começaram a averiguar, a analisar tudo o que havia lá, eles descobriram imagens que não faziam mais parte do nosso dia a dia como cristãos. Então, se você vai num cemitério, por exemplo, católico, você vai ver muitas cruzes, imagens de anjos. Se você vai num cemitério protestante, você vai ver inscrições, né, textos evangélicos escritos sobre os túmulos. E chama a atenção porque as catacumbas eram cemitérios no subsolo que os cristãos usavam para se reunir porque eram perseguidos. E o interessante é que 3 imagens vão aparecer. Nós temos a imagem da vinha, nós temos a imagem do peixe e nós temos a imagem do bom pastor. Então, para os primeiros cristãos dos 3 primeiros séculos, a cruz não era a imagem adotada, porque a cruz era a imagem dos criminosos. Os criminosos eram colocados na cruz. Os criminosos eram sacrificados na cruz no Império Romano. Jesus é sacrificado ao lado de 2 ladrões. Milhares de pessoas foram sacrificadas. Né? Nós vemos na revolta dos gladiadores, nós vamos ver ali centenas e centenas. Eles encheram uma estrada com cruzes. Então a cruz era vista como símbolo do criminoso. Depois de Constantino, ali pelo ano 313, quando o cristianismo primeiro é aceito como uma das religiões do Império, e depois ele começa, aos poucos, vai até que se torna a religião oficial do Império. Aí a cruz começa a se tornar um símbolo importante, mas até então, em todas as catacumbas, nós vamos encontrar o bom pastor, e ele é sempre representado com a ovelha nos ombros, segurando, né, as patas dela assim, e ele tem sempre um sorriso. E muitas vezes a ovelha é enorme que é representada. Tem imagens em que elas são enormes, mas ele tem sempre um sorriso, porque é aquele que resgatou o que estava perdido. Então, a parábola ela é cheia de símbolos e de significação, mas se nós entendemos o contexto dela. E nos resta um contexto antes de entrar nos ensinamentos propriamente ditos. O contexto é que o que Jesus está falando é algo muito comum para as pessoas daquela época. É como se nós fôssemos contar hoje em dia uma parábola e usássemos o celular ou a televisão, né? Que são coisas muito comuns no nosso dia a dia. Então notemos que Jesus ele começa a falar, e ele está falando de algo que faz parte da realidade daquelas pessoas. Israel naquela época tinha pequenos vilarejos, pequenas cidades. E essas cidades tinham casas, né, que eram do tamanho de uma garagem, mais ou menos, eram quartos grandes, e depois tinha a parte de cima. Na média eram assim, haviam casas maiores e menores, mas na média eram assim, eram coladas umas às outras. E essas casas iam sendo colocadas de modo que, de repente, você tinha lá uma rua sem fim. E nessa rua sem fim, normalmente as pessoas colocavam as ovelhas. Faziam lá um cercado e as ovelhas passavam ali à noite. O interessante é que Jesus faz referência na parábola de São Lucas a um homem: quem de vocês, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma, não deixaria as 99 e iria procurar aquela uma?
As ovelhas, na verdade, eram um sinal de riqueza. Ter ovelhas era um sinal de riqueza. E nós vamos perceber que nem todo mundo tinha 100 ovelhas. Então as pessoas se reuniam, se agrupavam. Então aquele que tinha 3 ovelhas, o que tinha 2, 4, 5, 10, eles se colocavam todos juntos e muitas vezes contratavam um pastor. E esse pastor, às vezes, tinha as suas ovelhas também. Tinha algumas, ele ganhava um salário para cuidar das ovelhas. E ele toda manhã ia lá, alguém abria a porteira, ele assoviava, chamava, fazia um canto ou chamava com a sua voz, ao ponto que as ovelhas iam se habituando com aquela pessoa, com a voz dele, e elas saíam todas bonitinhas, saltitantes, seguindo o pastor que as levava para pastagens. Então Jesus está falando de uma coisa que era o dia a dia daquelas pessoas. Mas ele nos diz, né, que se nós conhecemos o contexto um pouco da história, nós vamos ver que tem muita significação, porque o que é que ele quer dizer em São Lucas quando ele diz deixar as 99 no campo? Então você deixa 99 em perigo, vai buscar uma? Óbvio que não. O que acontecia é que nos meses que tinha chuva, que tinha pastagem, você não precisava ir muito longe. Então você levava as ovelhas para pastar na região ali perto. Mas nos meses que começava a rarear a pastagem, eles tinham que ir cada vez mais longe. Bom, num certo momento você estava viajando 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, a comida que elas comiam naquele dia gastavam andando. Então não tinha muito sentido, eles percebiam isso e faziam o quê? Saíam de manhã e ficavam no campo. Normalmente era 1 ou 2 que iam, às vezes até 3, dependendo do rebanho. E no campo eles procuravam normalmente uma caverna, e nesta caverna várias tinham abandonadas. E nós conhecemos e sabemos que isso é um fato, porque onde é que Jesus nasce? Ele nasce num lugar desse. Maria e José não encontram abrigo e são, abrigados numa dessas cavernas que guardavam as ovelhas à noite. Então o que é que os pastores faziam? Eles colocavam uma cerca, uma porta, as ovelhas normalmente pequenas, porque aí as ovelhas tinham que passar 1 ou 2 por vez e eles podiam contá-las para ver se alguma estava faltando. E adivinhem onde o pastor dormia? Não era lá dentro no quentinho. Ele dormia na porta. Eu sou a porta das ovelhas. Elas entrarão, elas sairão e encontrarão pastagem. Então, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, ele quer dizer, eu sou aquele pastor que dorme ali na porta para garantir que vocês fiquem seguros, para proteger as minhas ovelhas. Então, quando nós conhecemos esse contexto, e às vezes quando eles não encontravam uma caverna, porque o primeiro a chegar era o primeiro que ocupava, eles construíam um cercado, esse cercado eles tinham uma cerca de mais ou menos 1 metro, porque as ovelhas são obedientes, não pulam, mas cachorros, cães do mato ou lobos podiam atacá-las, então eles cobriam com espinhos essas cercas e adivinha onde o pastor dormia? Na entrada, porque a entrada ficava praticamente aberta, então ele dormia ali para garantir a segurança das suas ovelhas. Então, se ele precisasse procurar uma que não estivesse presente depois da contagem, ele deixava as 99 no campo, normalmente com um outro, com um auxiliar, e ia buscar a sua preciosa ovelha perdida. Então, uma vez que nós entendemos esse contexto da época, o significado, fica mais fácil para compreender a parábola. E aí nós temos uma série de símbolos, que estão ali dentro, porque Jesus ele falava para aqueles homens naquele momento, naquela época, mas o que ele está falando é para os milênios. Nós vamos analisar essa parábola pelos próximos 100, 200, 1000 anos, e cada vez nós vamos descobrir um significado mais profundo no ensinamento. Hoje nós temos um tempo limitado, então vejamos o que nós somos capazes de fazer. O primeiro símbolo é a da ovelha que se perde.
Quem é a ovelha que se perde? Ela se perde por quê? Será que foi culpa do pastor, de um daqueles pastores incompetentes, que não teve, né, não tomou cuidado dela, estava mais preocupado com a sua vida, com o seu dinheirinho no fim do mês e não prestou muita atenção no rebanho? Talvez. Ou ela se perde por culpa dela mesma, porque foi desatenta? De todo modo, Jesus simboliza ali todos os filhos de Deus, todos nós, porque quem é que não se perdeu? Quem de nós não se perdeu? Quem de nós não se afastou de Deus? Que seja por um dia, que seja por alguns anos, quem de nós não se perdeu? E talvez, no nosso caso, né, que conhecemos a reencarnação, por muitas vidas. Em algum momento, nós deixamos o abrigo seguro do pastor e começamos a caminhar por nossa própria conta. E aí começam os problemas. Então, a ovelha que se perde é a ovelha que representa todos nós. Somos todos nós. Somos os filhos de Deus que caminhamos um dia na direção errada. Normalmente levados por lobos, né? Que são as nossas paixões. Quem ameaça a ovelha? Quem ameaça o reino de Deus em nós? São as nossas paixões. O orgulho, o egoísmo, a nossa vaidade. O que acontece com o filho pródigo? Daí a minha parte da minha fortuna, eu sou herdeiro, eu tenho direito e eu quero a minha parte e eu vou embora, eu sou capaz de viver, eu quero viver a vida, eu quero aproveitar. Então é a nossa atitude de arrogância, de vaidade, de orgulho, de inexperiência e muitas vezes de ignorância. Então nós temos a ovelha que se perde. É um dos símbolos muito importantes dessa parábola, porque ela representa todos nós. Nós temos os lobos que nós podemos simbolizar como sendo as nossas paixões, a nossa ignorância das leis de Deus, mesmo sabendo, como diz o livro dos Espíritos, que a lei de Deus está na nossa consciência. Ela está na nossa consciência, mas em algum momento, né, no burburinho da vida e da matéria, nós esquecemos que ela está na nossa consciência e nós não ouvimos mais a voz do pastor. E nós saímos, nos afastamos. O pastor que foge quando vê os lobos. Bom, Jesus ali está falando com os fariseus. Esses símbolos foram interpretados de diversas maneiras ao longo da história. Por exemplo, os lobos, alguns consideravam que fossem os romanos. Duvido, porque Jesus não está falando para aquela época, ele está falando para todas as épocas. Então, os lobos, né, a gente interpreta como sendo as nossas paixões e a nossa ignorância. Mas e o pastor que foge? Ele estava falando com os sacerdotes. Quem de vocês, tendo 100 ovelhas e perdeu uma, não deixa as 99 e vai procurar aquela que se perdeu? Os fariseus. Os fariseus, os religiosos da nossa época, porque nós estamos numa época que número é importante. Número é importante, nós temos que ter números. Né? Se tem uma pessoa, não. É 2, 3, não. Nós não estamos aqui para 2, nós queremos as multidões, nós queremos os holofotes. Então nós vivemos numa era que é feita para o número, para a produção, para as grandes escalas. Mas aquela ovelhinha, ela é preciosa para o pai, ela é preciosa para o pastor. E, inclusive, no próprio contexto que nós falávamos agora de pouco, quando o pastor perdia uma ovelha, ele realmente ia buscá-la porque ele era responsável por aquelas ovelhas e ele tinha que dar contas para a comunidade. Ali não tinham só ovelhas dele. Então ele era alguém que tinha responsabilidades e ele procurava, e muitas vezes ele voltava com a carcaça, porque ela tinha sido devorada pelos lobos, mas ele voltava com a carcaça para dar satisfação para a comunidade e dizer, olha, eu sinto muito, ela foi pega por um lobo. Então, e ele saía e às vezes procurava ela a noite toda e voltava muito feliz quando a encontrava. A colocava, né, nos ombros e voltava, porque ele tinha finalmente encontrado a sua pequena ovelha. E aí nós vamos ver que há, né, algumas imagens que são muito fortes. Por exemplo, por que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender? Uma boa questão, né?
E nós, se começarmos a refletir, nós vamos encontrar a resposta muito, muito facilmente. O que é que nos acontece quando nós estamos com muita dor? E nós vamos ao médico e ele faz lá a sua mágica e nós não temos mais dor. O que acontece quando você tem uma infecção no dente, aquilo está doendo horrivelmente, latejando, você está sofrendo, aí você vai no dentista, ele faz lá um cortezinho, limpa tudo, passa o remédio, te dá um antibiótico. No momento que aquilo corta e você sente que não tem mais a dor, você tem um grande alívio, uma grande felicidade. Então, aqueles que se perderam na noite escura, eles sabem quanto é precioso o pastor. E eles são tão gratos, tão reconhecidos, eles manifestam tanto amor por aquele pastor, que é comovente. A culpa dela ter se perdido, nós não sabemos de quem foi, mas ela se perdeu, se afastou, e quando caiu a noite, ela percebeu que estava afastada. E essa ovelha, muitas vezes, começa a se desesperar, ela cai nos buracos, ela se machuca nos espinhos, muitas vezes ela é atacada por outros animais. E no meio daquela noite escura, muitas vezes ela diz: foi minha culpa, eu me afastei. Então, se um lobo aparecer, eu vou pagar o preço dos meus erros. É quando ela se arrepende. Então, notem bem, eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Porque o arrependimento é o momento em que você reconhece não só a sua miséria, mas você reconhece a grandeza daquele que veio para te salvar. Mas às vezes ele não está ali. É aquele momento em que o filho pródigo diz: o que é que eu estou fazendo aqui comendo a comida dos porcos? Eu tenho um pai, ele é poderoso, ele é rico, ele tem muitos servos, tem banquetes todos os dias. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas ele não fica bravo com ninguém, ele aceita, ele se arrepende, ele reconhece o próprio erro, ele reconhece a própria ignorância, a própria estupidez, ele não culpa ninguém, ele simplesmente reconhece, aceita, e quando você se arrepende, você tem uma atitude de humildade. Primeiro você aceita que se você se machucou e está ferido e sangrando, provavelmente foi por sua culpa. Então nós aceitamos e sabemos que foi por nossa culpa. Mas nós fazemos um movimento de desejar e pedir ao pastor e ao pai que nos acolha. Notemos que o pastor, a mulher, são símbolos da presença de Deus. Então ele se arrepende e faz esse movimento, mas ele aceita, ele está no meio da noite, está tudo escuro, ela está machucada, ela está com fome, ela está com sede, ela está sozinha, e ali ela percebe o quanto é bom estar em casa, e quanto é bom estar sob o abrigo e as asas do Pai. Mas aí ela está longe. Aí ela está muito longe. E não há outro jeito, nós temos que fazer o caminho de volta. O filho pródigo faz o caminho de volta e diz: eu vou pedir ao meu pai que me aceite, nem que seja como o último dos servos da sua casa. E esta ovelha, ela tenta voltar, mas então ela divisa no meio da noite alguém que chama por ela. E a chama pelo nome, porque os pastores conhecem suas ovelhas. É o que ele diz na parábola. Eu as conheço, eu as chamo e as chamo pelo nome, e elas me conhecem e elas me seguem. E então aquela ovelha aflita, só, amargurada, angustiada, abandonada à noite, vê chegar o pastor. Então, por que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende?
porque há tanto amor que é destilado ali quando a ovelha vê o pastor. Como nós que temos animais de criação, quando você chega em casa e o seu cachorrinho vem pulando de alegria em você. É esse amor de quem reconhece, aqui está o meu Salvador, aqui está aquele que me alimenta, aqui está aquele que me protege, que me dá vida. E aí ele não atrás, normalmente, como faria num dia normal. Nós estamos em plena noite, os lobos estão por perto, ele pode ser atacado a qualquer momento. Ele a coloca sobre os ombros. Muitas vezes ela está machucada, ela está sangrando, ela está ferida, ela está aflita. E ele atrás de volta, caminhando todo o percurso. Então as imagens que nós temos são muito poderosas, porque o pastor dá a vida porque ele quer que nós tenhamos vida, e vida em abundância, não vida medíocre, não vida miserável. E o que é vida medíocre, o que é vida miserável? É quando nós não entendemos o propósito da vida e nós passamos a nossa vida centrados em acumular bens, em ser importante para a sociedade, em ter títulos, em aparecer bem nas fotos do jornal. Então nós não percebemos que estamos tendo uma vida medíocre, mas ele nos diz, eu vim e dou a minha vida pelas minhas ovelhas, mas eu quero que elas tenham vida. Não qualquer vida, vida em abundância, vida plena, vida com os olhos da eternidade, não com os olhos dos limites de uma vida ou de uma existência ou de uma sociedade. Então é muito bonito porque nós temos ali o pastor que retorna com aquela ovelhinha ferida. E notem que as três coisas que são procuradas nessa noite escura, ou nessas três parábolas, são três coisas que são sinais de riqueza. Um filho homem era um sinal de riqueza para o povo judeu. Uma mulher generosa era um sinal de riqueza para o povo judeu, mas ela perde o quê? Uma dracma, uma moeda. Então nós temos a imagem, e aí eu me corrijo, a imagem de um filho, a imagem da dracma e a imagem das ovelhas, porque os três eram símbolos de riqueza. E as três imagens de Deus que nos procuram. A mulher carinhosa, bondosa, o pai aflito porque perdeu seu filho e o pastor aflito porque perdeu a sua ovelha. Então nós temos essas imagens com uma profundidade e uma beleza que são extraordinárias. Porque Jesus está dizendo, olha, para os fariseus, olha, esses que você chama de pecadores, de desqualificados, eles são filhos de Deus. Eles são a moedinha que a mulher perdeu, eles são aquela ovelha que se transviou, mas eles, quando encontrados, eles experimentaram um abismo, eles experimentaram a noite escura, eles conhecem os vales da dor. Então, quando são encontrados, há tanto amor no coração deles por aquele que o encontrou. Então o céu se alegra, porque muitos vivem no conforto das religiões convencionais, fazendo seus ritos, rituais e beijando a mão de médiuns, padres e pastores, mas não estão se transformando. Não erram, mas também não fazem nada de bom. Nós vemos que os grandes pecadores foram também grandes santos. Paulo de Tarso havia mandado matar o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, e estabeleceu uma perseguição que machucou e torturou muitos cristãos. E no momento em que Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, Jesus está indo buscar a ovelha. Ele está indo buscar a ovelha perdida. E aquela ovelha, quando vê a realidade e entende que estava completamente errada, ela fica profundamente grata. Então há um processo que vai se dar
E esse processo em Paulo de Tarso leva 2 anos, que é o tempo que ele leva trabalhando, né, como tecelão, afastado de tudo e de todos, vivendo uma mutação interior de profundo arrependimento, refazendo suas concepções, sua vida. E é o que vai acontecer com todos os pecadores que cercaram Jesus. Maria de Magdala, a transformação que essa mulher sofreu em uma vida é algo que pode levar, em pessoas talvez normais, 10 vidas, porque ela faz uma transformação profunda da sua vida. Ela transforma a pedra bruta em diamante, numa existência. Nós vemos Levi e Mateus eram publicanos, e quando Jesus, lógico que ele já tinha ouvido Jesus falar, lógico que ele conhecia Jesus, eles estavam muito bem informados, mas quando Jesus para diante da coletoria e diz, Levi, levanta-te, vem comigo, ele levanta na hora, deixa tudo e segue o mestre. Por quê? Porque os grandes pecadores experimentaram as trevas, eles conhecem a noite escura. E eles são muito gratos. E eles amam profundamente o pastor, porque o pastor colocou a ovelha sobre os ombros e andou com ela todo o caminho. E nós, muitas vezes, quando nos tornamos cristãos, espíritas, nós dizemos, mas é muito difícil. Sim, é difícil, porque nós caminhamos para muito longe. Todas as nossas paixões, todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo, tudo isso é caminhar para longe de casa. E aí nós temos que fazer o caminho de volta, e ele é difícil, mas muitas vezes nós não percebemos que Deus nos dá tanto que é como se o pastor nos carregasse nos seus ombros. E essa imagem do pastor carregando, né, a ovelha nos seus ombros, vai ser a imagem, na verdade, que os cristãos cultivavam nos primeiros séculos, não a cruz. Então era muito bonito, porque eles viam Jesus e se referiam a Jesus como o pastor que veio buscar as suas ovelhas. E esse pastor, muitas vezes, ele é obrigado a enfrentar os lobos. E o que Jesus fez? Ele enfrenta os lobos. E ele diz, o Pai me deu autoridade para dar a minha vida e para tomá-la de volta. Eu a dou livremente. Então ele é alguém que diz, eu venho buscá-los. Depois de muitos milênios, vocês ouvindo a promessa de que eu viria, eu vim para buscá-los. Eu estou aqui, mas há um preço a pagar por vocês. E as trevas nas quais vocês se colocaram me cobram esse preço. Você pode levar a sua ovelhinha, mas você vai deixar o seu sangue. Então a imagem, né, que os nossos irmãos católicos e protestantes usam, dizendo que nós fomos salvos pelo sangue do Cristo, é muito pertinente. Porque ele dá o sangue dele para salvar a nossa pele. E nós vemos, né, há uma imagem muito bonita que nós encontramos em Isaías, que diz o seguinte, falando do pastor e dele carregar a ovelha nos ombros e dar a sua vida de pagar o preço. Quem acreditou em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, diante de Deus ele está falando, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade. Lógico que Jesus era belo e majestoso, mas de um jeito diferente. Não como os belos e majestosos dos palácios de Herodes ou de Roma. Entendamos bem. E como ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Porque as pessoas e o mundo desejam aquilo que brilha, aquilo que tem ouro. Ele andava descalço pelas terras da Galileia. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não os tínhamos em grande estima. Certamente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Então notem bem a fala. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O pastor carregando a ovelha, machucada e doente. Contudo, nós o consideramos como se fosse um castigado por Deus, mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Egoísmo e orgulho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isto tem pelo menos 1000 anos antes de Jesus, mas Isaías o havia descrito perfeitamente bem. Então ele é aquele que vem sim nos resgatar, porque se ele não tivesse vindo, nós não conheceríamos o que ele nos falou. Nós não conheceríamos o amor do Pai, nós não conheceríamos o amor como uma lei da vida, nós não conheceríamos a fraternidade, a bondade, a generosidade, a caridade como leis da vida. E a partir do momento em que ele pisou neste planeta, este planeta começou a mudar. Os primeiros cristãos, muito ricos muitas vezes, vendiam seus bens para socorrer os pobres nos períodos de fome e de dor em Roma e pelo Império, que era a cada ano atingido por catástrofes. Nós vamos ver a criação de abrigos, a Casa do Caminho de Simão Pedro em Jerusalém, nada mais era, e notem bem que nós sempre nos confundimos, né? Nós achamos que era chamada Casa do Caminho porque ela ficava numa rota qualquer, numa estrada qualquer. Os discípulos de Jesus eram chamados aqueles que ensinam o caminho de volta para casa, o caminho de volta para o abrigo do Pai. Então, eles eram os homens da Casa do Caminho, não porque ela ficava numa estrada, mas porque eles ensinavam o caminho. Então, nós temos, né, nesse contexto todo, a sabedoria de um mundo que começa a mudar, de uma mensagem que começa a fazer o mundo mudar. Nós começamos a ver as pessoas, a escravidão que era enorme em Roma, houve períodos que 50% da população do Império Romano eram de escravos. Isso tudo começa a mudar. Porque como eu posso ter escravos se aquele ali é meu irmão? E eu não sou um privilegiado. Eu tenho dinheiro, ele não, mas eu não tenho o direito de possuí-lo. Então começam a aparecer abrigos para idosos, para crianças, para viúvas, para doentes. Então os grandes hospitais começam a aparecer, os abrigos, os asilos, as escolas. O cristianismo começa a mudar a face do mundo. E se Jesus não tivesse vindo? E se ele não tivesse pago o preço que os lobos cobraram? E se ele não tivesse dado a sua vida em testemunho para dizer, eu pago o preço para resgatar as minhas ovelhas? Nós fomos resgatados. Se nós ainda não voltamos para casa, ele já pagou o preço do nosso resgate. Nós estamos prisioneiros, né? A síndrome de Estocolmo. Você rapta uma pessoa, ela se apaixona pelos raptores e fica com eles. Nós fomos raptados pelo egoísmo, pelo orgulho.
nós nos apaixonamos por eles, mas o Senhor já pagou o resgate. Ele já pagou o resgate das nossas vidas, da nossa alma, porque quando ele ensinou o que ensinou, quando ele exemplificou o que ele exemplificou, e quando ele deu a vida como exemplo, como testemunho para dizer, não, eu aceito pagar o preço que vocês pedem, que as trevas pediam, ele nos resgatou. Mas se nós ainda não voltamos para casa, é porque nós amamos os nossos raptores. Então, notemos que é de uma grande beleza, né? É de uma grande beleza estas parábolas de redenção. Elas falam profundamente ao nosso coração. Nós caminhamos para o final do nosso estudo e quando eu digo que elas falam profundamente ao nosso coração é porque quem de nós não errou? Quem de nós, nesta e em outras vidas, não tem acumulado teimosia, ignorância, persistindo nos mesmos vícios e erros? Mas a partir do momento em que nós nos arrependemos, e o arrependimento é esse movimento profundo da alma, que é quando você reconhece, como eu disse, as suas misérias, mas você reconhece a grandeza daquele que pode te salvar. E você humildemente diz, Pai, me aceita de volta. Ou você, como aquela pequenina ovelha no meio da noite escura, abandonada, só, aflita, sem saber como fazer e como voltar para casa, você chama pelo pastor. E você tem a bênção de ver que ele aparece. Ser salvo produz na nossa alma uma profunda gratidão. E o pastor volta sorrindo, porque ele deve pensar, finalmente ela entendeu. Porque se ela não quisesse ser encontrada, ela não seria. Então ele encontra aqueles que não só erraram, mas se arrependeram profundamente dos erros. E ele é todo amor, todo bondade, porque aquilo que ele perdeu é precioso. E quando ele encontra, ele chama a comunidade para festejar com ele, como ele diz na parábola. Porque cada homem salvo é a humanidade que se salva. E cada ovelha perdida é a humanidade que se perde. Então, para Jesus, o bom pastor, nós somos esta ovelha que ele ainda busca, que ele ainda procura, e pela qual ele já pagou um altíssimo preço. Mas ele aguarda, que nós façamos o caminho de volta, e se for preciso, ele nos carrega nos ombros. Guardemos então, meus amigos, este símbolo belíssimo dos primeiros tempos do cristianismo. Não era a cruz, ela vai se tornar mais tarde um símbolo importante, simbolizando o sacrifício também do Cristo por todos nós, mas nos 3 primeiros séculos, a imagem predominante era do bom pastor, aquele que vem buscar a sua preciosa ovelha e a carrega nos ombros por quilômetros, enfrentando os lobos se for preciso, e muitas vezes deixando o seu sangue como pagamento daquele resgate. Então, meus amigos, que nós sejamos abençoados, que o nosso mestre querido, esse pastor abençoado, que nos busca ainda na noite escura das trevas do nosso coração, possa nos abençoar, que ele nos ajude, que tenha paciência com as nossas limitações, com os ferimentos que nós provocamos em nós mesmos, e nós externamos a ele o nosso profundo amor e gratidão. Que ele nos abençoe, que nós, mesmo nos dias mais escuros e nos momentos mais difíceis, não deixemos nunca de ouvir a voz do pastor. Não sigamos nunca aqueles que se apresentam como pastores. Sigamos o verdadeiro pastor. Ouçamos no silêncio da nossa alma, do nosso coração, a voz dele que ecoa até hoje, 2000 anos, ela ainda ecoa nas nossas almas, nos chamando de volta para casa.
muita paz, muito obrigado pela presença de vocês, que Deus nos abençoe a todos e nos vemos, se Deus quiser, muito brevemente. Um grande abraço.